Meus amigos, mais uma vez tratando do assunto de conflitos internacionais, nós vamos hoje nos direcionarmos ao continente africano e trabalharmos aquela que é uma das duas maiores crises humanitárias do mundo. Nós já vimos a situação do Iêmen, agora é hora de estudarmos outro local onde a crise é simplesmente abissal. Para você ter ideia, o Sudão do Sul é um dos países mais jovens do mundo, se não o país mais jovem do mundo. Ele surgiu no ano de 2012 e o surgimento do Sudão do Sul ele já é bastante controverso, o que levou à sua criação e depois dela os embates que se desenvolveram com seu vizinho Sudão e agora uma guerra civil que o país está enfrentando. É isso que nós vamos tratar na aula de hoje. Olha só, por a imagem nós podemos entender bem como essa história começou. O Sudão, o maior país em extensão territorial do continente africano, é muito rico em petróleo e sempre viveu da exportação dessa riqueza mineral. O país é muito dividido pela questão religiosa. No norte do Sudão existe a capital e onde também estão as refinarias de petróleo e a área de escoamento desse petróleo para os países que adquirem o produto do Sudão. Já na parte sul, é curioso, é onde ficam as maiores reservas de petróleo, porém o sul do país não conta com saída para o mar, nem com vias de transporte, nem com refinarias. Então o sul do Sudão e o norte eram extremamente interligados e um dependente do outro. Porém, havia uma divisão muito grande dentro do país na questão religiosa. A maioria da população do Sudão é muçulmana e há muito tempo governa o país. Era uma ditadura militar a presidir o Sudão. A população do Sul, de maioria cristã, alegava que, apesar de morar nas terras onde está a maior riqueza do país, nunca desfrutou de suas vantagens, porque o governo do país muçulmano aproveitava todo o dinheiro proveniente da exportação de petróleo e o aplicava no norte. Enquanto o norte era urbano, relativamente bem desenvolvido, bem estruturado, com escolas, rodovias e a capital extremamente bem estruturada, o sul vivia na condição agrícola, pobre e completamente desfavorecido de infraestrutura. Isso gerava enormes conflitos entre muçulmanos e cristãos. Bem, diante desse impasse, no ano de 2011, a Organização das Nações Unidas decidiu fazer um plebiscito dentro daquele país, perguntando a seus habitantes o que pretendiam fazer: continuar unidos ou separar o sul do Sudão para a criação de um novo país que passaria a se chamar Sudão do Sul. Pois bem, após a apuração dos votos do plebiscito, 98,5% da população votou pela divisão, pela criação de um novo país, onde nós podemos perceber que cristãos e muçulmanos compartilhavam do mesmo ideal, que eram morar em áreas separadas. Pois bem, já no ano de 2012 surgia o Sudão do Sul como o mais novo membro da ONU, o país de número 193. Enquanto o Sudão do Norte tem sua capital Khartoum, o Sudão do Sul tem sua capital Juba, em homenagem a um rio que lá percorre. Bem, nascia então uma das nações mais pobres do mundo, onde 84% da população adulta é semi-analfabeta e quase 90% não tem acesso à água potável. Quando parecia que os problemas poderiam ser resolvidos, já que o Sudão do Sul passaria a usar o petróleo como sua fonte de renda para melhorar suas perspectivas sociais e econômicas, surgiram um novo problema. O Sudão do Norte alegou que o plebiscito realizado pela ONU havia sido fraudado e que ele tinha sido manipulado pelos interesses das potências ocidentais que estavam de olho na criação do Sudão do Sul, porque dessa forma teriam acesso com maior facilidade ao petróleo daquele país. Então o Sudão do Norte, agora o Sudão do Norte, não apenas mais Sudão, passou a fazer duas alegações. Contestava a legalidade do referendo, do plebiscito, e alegava a fronteira onde marcava o limite entre os dois países. Segundo a
população e os governantes do Sudão do Norte, o Sudão, precisava ser revista a questão das fronteiras, porque interessava diretamente aos dois países, devido a ter um maior ou menor acesso às reservas de petróleo. Como o Sudão do Sul não concordou em revisar a fronteira entre os dois países, o Sudão passou a atacar o Sudão do Sul para forçar a uma negociação. Somente com a intervenção da ONU e após negociações, as duas partes chegaram a um acordo. O Sudão do Norte forneceria saída para o mar, a estrutura das refinarias e os oleodutos, para que o Sudão do Sul retirasse o petróleo do seu território e, uma vez que não tem refinarias nem tem saída para o mar, se utilizasse do Sudão do Norte para fazer o transporte e venda da mercadoria. Nesse caso, o petróleo. Parecia ser a solução para o fim dos problemas entre as duas nações. Foi realmente um engano por parte das autoridades. Aqui nós temos alguns dados interessantes sobre o Sudão do Sul. Veja bem, 644 mil quilômetros quadrados para uma população de apenas 12 milhões e meio de habitantes, majoritariamente cristã e também animista. Animista é uma espécie de tribo que vive das divindades da natureza. A língua é o inglês e o árabe, enquanto 27% da população entre crianças e adultos são 27% são alfabetizados. Todo o restante é analfabeta. Realmente condições sociais muito deprimentes nesse novo membro da Organização das Nações Unidas. O Sudão do Sul passou a contar com um novo problema após resolver suas diferenças com o Sudão. Uma guerra civil que aconteceu da seguinte maneira. O então presidente do país acusa seu vice-presidente de estar arquitetando um golpe de Estado para tomar o poder. Por quê? O presidente daquele país, na época em que o Sudão do Sul estava sendo atacado pelo Sudão, disse que não mais exportaria petróleo para o Sudão, pois não iria mandar petróleo para um país que estava atacando seu território. Suspendeu as exportações de petróleo para o Sudão. Com isso, ele fez reduzir 98% da arrecadação daquele país. 98% do PIB do Sudão do Sul vem da exportação de petróleo. O seu presidente, Salva Kiir, foi o responsável por essa medida. O seu então vice-presidente, Riek Machar, disse que não era favorável a essa atitude, porque mesmo diante dos ataques do Sudão, era a sustentação da economia do país a exportação de petróleo. O país não teria como ter receitas. Então, como combateria a pobreza, o analfabetismo, como promoveria o desenvolvimento de uma estrutura, a construção de tudo que um novo país necessita. Diante dessa divergência, naquele país, o que eu vou dizer agora é permitido por sua Constituição, o presidente demitiu o vice-presidente, acusando de estar, na verdade, criando uma instabilidade política, prejudicando sua imagem para ganhar seguidores e tomar o poder para si. Nesse momento, os dois políticos passam a enfrentar-se não mais politicamente, mas por meio de uma guerra. A violência foi tamanha que dentro do país 2 milhões de pessoas já migraram de um lugar para outro fugindo dos conflitos armados, entre simpatizantes do presidente Salva Kiir e seguidores do ex-vice-presidente Riek Machar, que quer tomar o poder e retomar as exportações de petróleo. Esses refugiados internos dentro do Sudão do Sul estão fugindo para áreas extremamente desabitadas, sem estrutura, verdadeiramente pantanosas, onde não há nem como produzir seu próprio alimento, pois a agricultura é responsável pelo restante do PIB do país, onde eles plantam apenas basicamente para o sustento. É pouco que vai sobrar para a exportação. Os dois políticos, apesar de pertencer ao mesmo grupo político, divergem agora politicamente e também disputam o poder daquele país. O grupo chamado de Dinka, ao qual pertence o presidente, representa 15% da população, o apoia. Enquanto isso, o ex-vice-presidente pertence a uma tribo chamada Nuer.
Então, lembrando, salvo aqui, tem apoio de 15% da população e é de uma etnia chamada de Dinka. Enquanto o ex-vice-presidente tem apoio de 10% da população, pertence a um grupo chamado de Nuer. E o país enfrenta uma guerra civil, cujas maiores vítimas são a população civil. Olha algumas condições que eu trouxe para vocês, para que você tenha uma ideia do que é viver no Sudão do Sul. O país tem a maior inflação do planeta, 800% ao ano. A sua moeda, antes do início do conflito, valia cerca de 3 libras, tá? $1 valia 3 libras sudanesas. Libra por causa da libra esterlina na Inglaterra. É uma ex-colônia inglesa, o Sudão, ok? Então, se juntasse 3 libras sudanesas, compraria $1. A guerra provocou uma desvalorização tão grande que hoje são necessárias 120 libras sudanesas para adquirir um só dólar. Você veja como a situação do país chegou ao fundo do poço. O Sudão hoje vive uma guerra, a ajuda humanitária não é possível porque nenhum dos dois grupos, nem os Dinka, nem os Nuer, permite a chegada de ajuda humanitária por desconfiar que essa ajuda possa trazer armas, fornecendo um fortalecimento para a área oposta. A situação da exportação de petróleo no Sudão do Sul permanece suspensa. O vice-presidente, o ex-vice-presidente, insiste em recuperar o poder e o presidente diz que o seu modo de governar é o melhor para o país, visto que ele é um ex-herói de guerra que lutou pela independência do país, pela criação do Sudão do Sul e que vai permanecer no poder para que possa implementar as reformas que o país precisa para combater o analfabetismo, a falta de água potável, a falta de escolas, a falta de infraestrutura e promover as necessidades de sua população, gerando hoje uma das maiores crises humanitárias do mundo, que promove o deslocamento de 2 milhões de pessoas que buscam o chamado deslocado interno. Não misturar refugiado com deslocado interno. Deslocado interno é aquele que sai de um lugar para outro do país, imaginando migrar para um lugar mais seguro, fugindo de uma guerra. O refugiado é aquele que sai de seu país porque sua vida está ameaçada por perseguição religiosa, política, por questão de opinião, por um terremoto, por um vulcão, por uma epidemia, ok? Já o imigrante é aquele que sai de seu país, vai para um outro país onde ele é imigrante em busca de melhores condições de vida. Temos aí mais um assunto aplicado do nosso capítulo 5 dos conflitos internacionais ocorridos no Sudão do Sul. Foi um prazer, meus amigos.